Fala pessoal, estamos de volta. Capítulo 2 de Efésios, certo? Espero que o capítulo 1 vocês tenham estudado, eu tenha cooperado, né? Não sei de que forma, mas espero que vocês tenham gostado. Sim, gente, eu esqueci no primeiro capítulo de compartilhar com vocês as ferramentas que eu estou utilizando nessas pesquisas, eu acho que vai ajudar muito. Eu quero começar aqui com esse comentário bíblico popular do Novo Testamento, tá? O Novo Testamento é laranjinha, o Antigo Testamento é verde. Então o autor é William MacDonald, muito bom, gosto muito desse comentário, linguagem show de bola. Uma Bíblia de estudo também que eu estou usando duas, é essa daqui, a King James, certo? Muito legal essa Bíblia, muito legal. A Bíblia é sempre bom, né? E a Bíblia é muito top, a mais nova Bíblia de aquisição, xodozinho, palavra-chave, vem com o dicionário tanto no grego como no hebraico. Então assim, show de bola, dá para pesquisar, tem muita coisa boa aqui, tá certo? Então vá comprar sua Bíblia também. Então pessoal, vamos lá começar essa história aqui, continuar, né? Agora no capítulo 2. E a gente dá continuidade justamente sobre o que a gente viu no capítulo 1. Ainda continua aqui a trajetória de Paulo falando aos gentios, falando aos judeus. A gente encerra o capítulo 1, Paulo falando que o poder de Deus que ressuscitou a Cristo da morte é o mesmo poder que atua em nossa vida, nos levantando do nosso estado de morte para o nosso estado de vida eterna em Cristo Jesus. O início do capítulo 2, nós somos descritos, não é? Toda pessoa, em especial aqui, como Paulo está falando para os gentios, né, como cadáveres espirituais. Os primeiros 10 versículos aqui falam tão somente do poder, do exercício da salvação dos gentios e dos judeus, e claro, da minha vida, da sua vida. Né? Os versículos 1 e 2 do capítulo 2, Paulo ele lembra aos gentios quem eles eram antes da conversão, que eles eram mortos, eles eram depravados, inimigos da cruz, desobedientes. Eles estavam espiritualmente mortos por causa de suas transgressões e pecados. Isso quer dizer que em relação a Deus, todo aquele antes da salvação estava sem vida. Ele estava literalmente morto, não havia nenhum tipo de relacionamento com Deus. As pessoas não levavam Deus a sério, ainda como existe hoje. As pessoas não temem ao Senhor, como se um Deus não existisse, como se ele fosse só mais um Deus, só mais um escape, mais um caminho, mais uma opção. E a causa disso tudo é justamente por conta das transgressões e pecados, certo? Então vamos abordar alguns pontos aqui, deixa eu só mexer aqui no meu TP para a gente poder entender. Pecados, para a gente começar a abordagem aqui, porque ele vai dizer assim, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, certo? Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Pecados são práticas exercidas de forma intencionais ou não. Pensamentos ou atos que estão fora do padrão de Deus. Então, tudo aquilo que a gente faz de forma intencional ou não, que a gente tem ciência que está fora do padrão de Deus, é considerado pecado. A gente já teve várias ramificações aí e definições do que é pecado. Né? Normalmente a gente fala assim, o pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. De fato é. Mas o pecado, no sentido mais amplo, e esse comentário, essa palavra, esse estudo aqui, está nesse livro de William MacDonald, ele vai falar, justamente tudo aquilo que eu faço de forma intencional ou não, que desagrada ao Senhor. Então eu sei o que desagrada ao Senhor, vocês sabem o que desagrada ao Senhor, e muitas vezes a gente faz de forma consciente, né, porque a gente acha que ou são pecadinhos, né, como a gente gosta de, às vezes, não verbalizar, mas na nossa prática a gente faz isso. E as transgressões são pecados praticados em flagrante, ou a violação de uma lei já conhecida. Então, quando a gente vai olhar para o Antigo Testamento, a gente vê muito Moisés, e quando você tem que dividir aqui muito interessante os mandamentos, né, os 10 mandamentos e as leis. Então, leis são mais de 270 leis. Então, quando Jesus chega e está curando no sábado para os sacerdotes, para os fariseus,
para a lei judaica, curar no sábado, o exercício dessa função do curar, de estar fazendo algo no sábado, era pecado para eles. Né? Então, por isso que eles ficam furiosos com Jesus. Em sentido mais amplo, é você dar qualquer passo falso ou errado, certo? É quando você vacilou, aquilo que a gente gosta de chamar de eu coloquei o pé na jaca, eu fui além do que eu deveria ter ido, certo? E aí a gente vai, dentro dessas questões, Paulo está falando, vocês estavam mortos nisso, vocês cometiam pecados, vocês cometiam transgressões, e agora Paulo vai falar do versículo 3, ele vai dizer, no versículo 2 e 3 a gente junta aqui, a gente puxa, porque nós costumávamos a viver segundo a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Paulo agora fala que o que nos movia antes da salvação, na prática das nossas transgressões e pecados, era a presente ordem desse mundo. Muitos na cidade de Éfeso, eles seguiam esses valores que buscavam seus próprios interesses. Porque é o seguinte, quando ele fala assim, na minha tradução, inverter a ordem, era tão somente uma organização, e o mundo aqui é o sistema. Então, o mundo no seu sistema de valores estava tão bem organizado, como a gente vê hoje, algumas práticas ainda, que o mundo nos oferece, alguns desejos, que muitas vezes a gente vai se deixa levar, achando que não vai ter nenhuma consequência quanto a isso. O que Paulo estava dizendo é que vocês viviam seguindo a presente ordem deste mundo. E quantas pessoas ainda continuam seguindo a presente ordem desse mundo? Filipenses 2, 21 vai dizer que as pessoas buscam seus próprios interesses e não os interesses de Cristo. Isso quer dizer, vocês buscam a ordem do mundo, o sistema de valores do mundo e não buscam viver o sistema do reino. Vocês não estão buscando viver tão somente na dependência do reino. Todos que buscam seus próprios interesses, eles estão contra a vontade de Deus. Todos aqueles que buscam suas próprias vontades, eles estão contra a vontade de nosso Deus. Então, a cidade de Éfeso, né, a Ásia Menor e as igrejas locais, onde Paulo tinha escrito essas cartas, não só de Efésios, como nós falamos, Colossenses, Filemon, Filipenses, eles tão somente estavam seguindo as organizações de valores voltados para os seus próprios interesses carnais, as concupiscências, certo? Eles eram basicamente moldados pelo engano, aí vem a imoralidade, a profanação, o egoísmo, a violência, a rebelião. Infelizmente, muitos hoje ainda são moldados e não só buscam, como eles incentivam outros também a fazer isso. E quem regia tudo isso, e quem rege ainda hoje, é justamente o príncipe do ar, né? O poder e a potestade que é Satanás. Não bastasse ser conduzido pela presente ordem, ainda as pessoas ainda são levadas, elas se permitem ser levadas por aquele que tão somente induz as pessoas, engana as pessoas, e as pessoas sentem prazer em serem seduzidas por Satanás. Não é? Então, assim, Satanás ele não obriga você ou eu a pecarmos, a nos rebelarmos contra Deus. Ele não precisa fazer isso. Né? Nós já fazemos isso. Tiago vai dizer que nós pecamos, nós somos tentados não por Satanás, mas pelos nossos próprios desejos. O nosso coração, a nossa carne, né, muitas vezes ela vai gritar, ela vai falar mais alto do que o espírito. E aí é onde que nós temos que fortalecer o espírito na leitura da palavra, em oração, para termos essa comunhão com o Senhor. Então, todo aquele que desonra ao Senhor são impulsionados por Satanás a desafiar ao Senhor, desonrando e desobedecendo. Ele é a consequência disso. Então, entendam tão somente que como é que o povo estava vivendo, mas como muita gente ainda vive, regida pelas vontades de Satanás. As pessoas estão tão somente seguindo os seus próprios desejos, seguindo o filho da ira. E nisso, quando as pessoas estão seguindo o filho da ira, Satanás, todos os seus demônios e as suas vontades, eles também têm que entender que haverá um dia de julgamento que Satanás não vai poder fazer nada, absolutamente nada por eles, porque eles já estão condenados. Então, por consequência dessa ira, eles também estavam sobre a ira de Deus que viria, né, e que virá.
Então as pessoas precisam entender muito bem isso. A ira de Deus ela vai vir pesada sobre todos aqueles que estão em suas condições de subordinação a Satanás. Nessa situação, condenados para a morte do pecado, e é bom observarmos que os 3 inimigos do homem estão descritos nesses 2 versículos: o mundo, o diabo e a carne. Certo? Então, o que Paulo está falando aqui, vocês estavam mortos em seus pecados, em suas transgressões, porque vocês viviam de acordo com a presente ordem desse mundo e sendo conduzido pelo o príncipe do ar, da atmosfera, da potestade, o principado. Então, a gente precisa ter essa conscientização que nós precisamos ser movidos pelo Espírito Santo e não por esse espírito maligno que é Satanás. Né? Então, muitas vezes, algumas pessoas, o que a gente vai chamar de joio dentro da igreja, assim, misturando com trigo, a gente vai ter que ter esse discernimento e continuar pregando o Evangelho a todas essas pessoas. Nos versos 4, 5, 6 e 7, a gente compilou aqui legal, porque a gente vai entendendo que Paulo está falando a mesma linha. Tá? Então eu vou fazer aqui um cenário único para a gente poder entender. Paulo ele muda o cenário, o que era morte agora ele torna vida. O que era vale da morte, das sombras, o que era desespero, agora ele torna esperança. O único que faz essas mudanças ocorrem é o Deus misericordioso, e a razão dele continuar assim é por causa do seu grande amor que nos amou. Vejam só aí o versículo 4, para a gente poder: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos, Deus ressuscitou com Cristo, com Ele, mas nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua grandeza e da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, Paulo tão somente está dizendo assim, olha, vocês estavam no estágio, havia uma condição para o homem por conta do seu pecado e das transgressões, mas pela graça de Cristo, pelo amor de Cristo, que é rico por Deus, que é muito rico em graça e misericórdia, ele mudou o planejamento, ele mudou, como é que eu posso dizer? É porque às vezes a gente vai utilizar uma palavra que pode ser muito estranha, como se Deus voltasse atrás, mas às vezes a gente não vai compreender muito bem isso. Eu não estou dizendo que Deus ele volta atrás nos seus planos, porque aquilo que ele determina ele vai cumprir, certo? A não ser quando há essa questão da sua soberania. A gente vê isso em Jonas, por exemplo, né? Jonas fica extremamente furioso com Deus, porque ele só sabia que o Senhor era um Deus misericordioso, porque Deus, está lá em Jonas capítulo 3, se eu não me engano, já no finalzinho, que Deus se arrepende, né? Deus volta atrás. Então, o que Deus tinha aqui, justamente da demonstração da consciência do homem, da escolha do homem, Deus agora, na sua rica misericórdia, nos dá vida em Cristo Jesus. Percebam, o homem já está condenado. O ato de Cristo na cruz nos vem puxar, nos puxa assim, nos atrai para Ele, para que a gente possa aprender dEle e depender dEle cada vez mais. Né? Pela graça de Cristo, todos nós, como Cristo, todos nós não merecemos a graça do Senhor Jesus, mas ela nos alcança. É por isso que é um dom, é algo imerecido. Nós não tínhamos como merecer isso. Nos é garantido na ressurreição de Cristo e nele que recebemos vida, por Cristo, pelo seu amor, pelos seus atos na nossa vida, pela sua manifestação na nossa vida. O fato de você estar vivo hoje já é uma manifestação do amor de Deus, da graça do Senhor Jesus. Então, quando nós vemos aqui, Paulo está falando tão somente, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. No ser humano, ele precisa entender que não há nenhuma participação. Tudo começa pela graça. Se existimos, é pela graça de Jesus. Parte de Cristo a iniciativa de salvar, de oferecer o que não se merece com base na pessoa de Jesus Cristo. Então, é a pessoa de Cristo olhando para a humanidade assim, olhando para nessa situação decadente, sabe? De rebelião com Ele, e Ele demonstrando amor, nos atraindo, nos amando primeiro,
para que justamente a gente reconhecesse esse amor de Cristo de uma forma incondicional e nos entregássemos a Ele. Então, quando a gente olha para o contexto histórico aqui e cultural, a gente vê duas nações divididas, a gente vai ver isso daqui a pouco, né, a questão de raça também, e o amor de Cristo está unindo esses povos. Né? Então, qualquer ideia de merecimento que o homem pense ter em exercer na salvação é destruída pela palavra, que não vem do homem. Veja o verso 8. Vocês são salvos pela graça, não vem de vocês, é dom de Deus. Não há nada, absolutamente nada que o homem possa fazer para obter essa salvação, que só vem de Jesus Cristo. É um amor incondicional. E esse amor incondicional é oferecido a todas as pessoas, em qualquer lugar. Sejam judeus, gentios, gregos, bárbaros, a mim, a você. Essa graça nos enche. Essa presença do Senhor Jesus está se manifestando todos os dias na nossa vida. E nós precisamos entender tão somente isso. Não há prática nenhuma, porque no versículo 9 ele vai dizer: não por obras, para que ninguém se glorie. Então a gente poderia aqui pontuar, por exemplo, algumas coisas que muitas vezes as pessoas tentam fazer como se fosse a garantia da salvação. Por exemplo, guardar os 10 mandamentos, ser dizimista, até mesmo levar uma vida moral, honrosa. Isso não garante absolutamente nada que você vai para o céu, certo? Absolutamente nada. A condição está na minha condição de reconhecer que sou pecador e que preciso de um Salvador. É isso que Paulo estava dizendo aqui para os gentios e para os judeus. Vocês precisam reconhecer que existe só um Deus e que é por meio dele que vocês estarão entrando na glória eterna e assim poderão estar salvos em Cristo Jesus. Certo? Versículo 10, ele diz a sequência: tão somente porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Esse é um versículo que os colegas espíritas, eles pegam muito isso aqui e falam, né? Porque nós somos criação de Deus, não fala que somos filhos de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. E aí a gente precisa entender que a sequência desse versículo 10 é que somos salvos para exercer as boas obras. As boas obras não são a raiz, mas sim o fruto da salvação. Não trabalhamos a fim de sermos salvos, mas tão somente, deixa eu ver aqui, mas tão somente porque já somos salvos. Né? Tiago, capítulo 2, versículo 14 e 26, diz que a fé sem obras é morta. Né? Aí você pode ler esses dois versículos, você vai entender muito bem isso, de Tiago 2, capítulo 14 a 26. Mas o texto base diz assim, que a fé sem obras é morta. Ele não queria dizer, Tiago não estava querendo dizer que somos salvos pelas obras, mas que tão somente está se referindo à qualidade da nossa fé que resulta em boas obras. Deixa eu dar um exemplo aqui, bem prático. É bem provável que na sua família exista alguém que ainda não aceitou a Cristo, como existe na minha família. E nós cremos que Jesus Cristo é o caminho. Isso é fé. Aí entra a questão das obras. O que é que nós estamos fazendo para que essas pessoas conheçam Jesus Cristo? Você tem evangelizado essa pessoa? Será que nós temos insistido na pregação do Evangelho de forma sábia, de forma sensata, de forma prudente? Existe algo aqui que Tiago está tão somente dizendo, olha, agora que vocês estão em Cristo, exerçam boas obras e mostrem essas boas obras, para que as pessoas glorifiquem o Deus que está em vocês através dessas boas obras. Então surge uma pergunta, pelo menos eu fiz uma pergunta aqui, eu gosto de fazer muitas perguntas ao texto. Quais são as boas obras? Porque ele fala assim, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Veja bem, as quais Deus preparou para nós a praticarmos, isso quer dizer que Deus ele tem um plano para cada um de nós antes mesmo da nossa conversão. Deus ele traçou um plano para cada pessoa, um plano espiritual para cada indivíduo que decidiu seguir a Jesus Cristo. E essa missão tão somente a gente só consegue compreender quando a gente descobre essa missão e obedece essa missão. Em outras palavras, nós
nós não precisávamos planejar a nossa vida de acordo com a nossa vontade, mas tão somente alinhar a nossa vida com a vontade de Deus. Isso evitaria tanto problema, tanto desgaste, tantas preocupações e ansiedades. E biblicamente, gente, a gente tem exemplos disso. Abraão, lembra quando Deus chama Abraão, sai da tua terra, Veja bem, o cara era rico, o cara tinha suas posses, é claro, porque Deus sai da tua terra, então ele tinha o seu poder ali. A gente vê isso também com Moisés. Lembra? Moisés estava pastoreando, estava cuidando das ovelhas do sogro, está tudo bem, está tudo tranquilo ali, né? Apesar que tinha uma morte nas costas. Então, assim, a gente vai vendo desenrolar, a gente vê o próprio Davi cuidando das ovelhas do pai. Então, todo aquele planejamento, todos esses, entre outros, chamados, deixando para trás os seus próprios planos, os próprios projetos, e seguindo rumo à união em Cristo, eles decidiram obedecer ao Senhor, ao chamado de Deus, porque Deus, através deles, iria tão somente, né, em toda a história, né, fazer com que eles estivessem apontando para o Messias, que é isso que a gente vê lá no Antigo Testamento, toda a Bíblia apontando sempre para Jesus. A primeira parte do capítulo 1, Paulo abordou a salvação tanto para os judeus como para os gentios. Agora ele avança tão somente rumo à unidade, né? E esse capítulo 2 aqui, a gente pegou essa parte aqui do capítulo 2, essa primeira parte, falando tão somente que o amor de Cristo nos unifica, nos deixa mais próximos um do outro, né? Que a unidade entre os judeus e os gentios devem ser em Cristo, deixando de lado as indiferenças, a questão política, a questão questão das indiferenças racionais, das diferenças de pensamento, das diferenças de intelecto, ou filosóficas ou políticas que estivessem por trás. Isso para nada interessava para Paulo. O que ele estava preocupado aqui é que ele se entendesse no amor de Cristo, na unidade do corpo de Cristo. E que agora a gente vai começar a entender essa junção na composição da igreja de Jesus Cristo. Em versos 11 e 12, Paulo começa assim. No início da perícope aqui, ele tem assim na minha tradução, a nova humanidade em Cristo. Ele diz assim, portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo, por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam em Cristo, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros, quando as alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Paulo agora ele lembra tão somente que os gentios antes da convenção eram menosprezados pelos judeus, por causa justamente da circuncisão, o sinal físico que distinguia os israelitas como povo de Deus, e Deus havia feito aquela aliança com o seu povo. Por isso eles eram desprezados, né, tão somente pelos judeus, os circuncidados. Os gentios eram chamados de incircuncisos, que era um sentido pejorativo, mostravam desprezo quando se tratava disso. A gente pode ver isso em 1 Samuel 27, capítulo 17, versículo 26, quando Davi ele chega no vale e Golias está desafiando o povo de Israel. Então, tão somente Davi usa a expressão, quando ele diz, quem é, pois, esse incircunciso filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? Então, muitas vezes os judeus tratavam os gentios, né, que não era a nação de Israel, como os incircuncisos. E isso trazia um certo desprezo para aquelas pessoas. Os gentios, por serem separados da comunidade israelita, não tinham parte com a aliança de Deus feita com Israel por meio de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, etc. Os gentios, eles não tinham esperança, eles viviam como uma nação individual, não eram uma nação ateia, mas eles tinham os seus deuses, mas eles não tinham ainda o conhecimento de um Deus verdadeiro. Então, para o povo judeu, havia aquele orgulho de estar sempre no pedestal e olhar para os gentios e menosprezá-los. No versículo 3 que nós lemos, descreve tão somente a esperança do povo gentílico. Vejam só, versículo 13. Mas agora em Cristo, Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus. Vejam bem, antes vocês estavam longe,
vocês não tinham participação, mas em Cristo, quando Cristo ressuscitou, o véu se rasgou, né? A aliança foi formada, e aí agora vocês estão em Cristo. Isso descreve tão somente que antes os gentios estavam longe de Cristo, mas pelo seu sangue eles foram aproximados. Quando os gentios se convertem, eles foram selados em Cristo. Isso quer dizer, vocês não estão mais sozinhos, vocês não estão órfãos. Os gentios não foram só aproximados a Deus pelo sangue de Cristo, como entre eles, gentios e judeus. Então, o que Paulo está enfatizando aqui é que, embora vocês aceitaram a Cristo, vocês não estão só juntos com Cristo, vocês também estão juntos com os judeus. Vocês estão em unidade, em comunhão, vocês agora estão, então, somente em comunidade, em igreja, onde Deus aboliu definitivamente a inimizade antiga que existia entre os judeus e os gentios. Até os tempos do Novo Testamento, o mundo era dividido em duas classes, judeus e gentios. E Cristo ele cria justamente a terceira classe, que é a igreja. E aí na igreja é que nós estamos unidos em Jesus. 1 Coríntios 10:30 vai falar sobre isso. Então, os próximos versículos agora mostram uma nova comunidade onde não há nem gentios e nem judeus. Versículo 14 e 15 diz assim: pois ele é a nossa paz, ao qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando o seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Veja bem, Paulo começa a dizer que em Cristo, que Cristo é a nossa paz, né? Que Cristo era que antes os gentios e judeus eles viviam naquela pé de guerra, naquelas indiferenças, e que em Cristo ele nos une, nos faz a paz. O que antes trazia separação, em Cristo nos une. O que era inimizade, em Cristo agora se tornou comunidade. Tanto judeus como gentios agora são um em Cristo Jesus. Por isso o correto dizer é que Jesus Cristo é a paz, conforme profetizou Miqueias 5:5. A barreira não visível, né, mas uma barreira criada pela lei de Moisés, que separou o povo de Israel de todas as demais nações. Era isso que acontecia. Um exemplo para ilustrar isso aqui, muito interessante, acho que peguei esse exemplo na Bíblia, palavra-chave, né, que ele diz assim, havia uma parede no templo que limitava a permanência de outras pessoas no átrio dos gentios. Nessa parede havia um letreiro escrito que dizia: ninguém das demais nações ouse ultrapassar a barreira ao redor do lugar santo. Quem o fizer será responsável pela morte que a seguir lhe será aplicada. Então a lei, ela não era má, ela não era ruim para a nação, muito pelo contrário. Romanos 7:21 vai dizer que ela era boa e justa. O que houve foi que os israelitas colocaram Israel em um pedestal, exaltando tão somente o povo todo, o povo escolhido, e tornando entre muitos judeus arrogantes ao povo, ao ponto de desprezarem os gentios, ao ponto de desprezarem outras nações. Certo? Então, para o povo, nós somos os melhores. Então, hoje ainda nós vemos algumas denominações se achando superiores a outras. Não tratam outros irmãos como irmãos em Cristo, chamam de primos. Né? A gente vê isso na congregação cristã do Brasil. Né? Eles não tratam os evangélicos ou os outros evangélicos de irmãos em Cristo, sim de primos. Certo? Nós vemos outros que guardam a lei de uma forma errônea ou pela metade, como os adventistas. Então, assim, a gente vai vendo sempre que existem ainda denominações e igrejas que se acham superiores a outras. E em Cristo nós temos que entender que nós somos um, claro, com os princípios cristãos deixados pelo Senhor Jesus. Certo? Versículo 17, Paulo ele vai destrinchar alguns pontos aqui, que ele diz assim: ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e paz ao que estavam perto. Aí o que a gente vai entender? Paulo deixa mais claro que Cristo uniu os judeus, o povo mais próximo, e os gentios, o povo mais longe, pela cultura, que agora isso não importava. Então, culturalmente, eles eram distantes, mas agora eles estão em um só. E isso para Cristo é o que é o mais importante. Nós, na igreja, somos muitas vezes
divididos pelos gostos, o gosto político, partidarismos, etc. Várias formas, né? A gente gosta de estar mais próximos um dos nossos amigos mais chegados, aqueles que a gente tem a mesma forma de se falar, que pensam igual a gente, e isso acontece de forma natural. Mas isso não pode ser a causa da nossa separação. Nós temos que entender que existe algo maior na nossa vida, que é Jesus Cristo, que nos une e nos faz estar juntos para louvar e engrandecer o seu santo nome. No versículo 18, Paulo diz assim: pois por meio dele, de Cristo, tanto nós como vocês, ele fala, tanto nós judeus como vocês gentios, têm acesso ao Pai por um só Espírito. Por causa disso, agora, vocês não são mais forasteiros, vocês não são estrangeiros, agora vocês são santos e membros da família. Em outras palavras, agora somos um só corpo, uma igreja. Agora nós estamos mais juntos. Como diz Paulo no versículo 20, vocês estão edificados. Nós estamos edificados no Senhor, nós estamos juntos no Senhor, nós estamos selados no Senhor. Estamos selados no Senhor, edificados no Senhor, é Ele que vai dar o crescimento quando buscarmos ainda mais essa unidade. Veja aí, versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, certo? Sobre aquilo que os profetas nos ensinaram, sobre aquilo que os apóstolos nos ensinaram, certo? Sobre aquilo que foram aplicados os princípios de Cristo, certo? Nós estamos cada vez mais aprendendo da pedra angular que é o Senhor Jesus, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Então, tanto judeus como gentios, eles precisavam entender que eles estavam crescendo em Cristo Jesus, sendo edificados no amor em Cristo Jesus. Paulo, então, chega no finalzinho do capítulo 2, dizendo o seguinte: nele, em Cristo, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Paulo encerra dizendo esse capítulo que por meio de Cristo todos nós, não só judeus, gentios, mas todos nós, todo aquele que se converte ao cristianismo tornou-se a habitação de Deus. É a sua morada, por seu Espírito e na pessoa de Cristo, na pessoa do Espírito Santo, que agora Deus habita, e Deus habita a sua igreja. A igreja de Jesus Cristo, o santuário, o templo, é um lugar onde nós nos reunimos para crescer, para aprender mais de Cristo. Mas o Senhor, Ele habita em nós. E nós somos agora a morada. Agora imagine isso, gente, para a cabeça dos judeus e para a cabeça dos gentios. O judeu que agarrava a lei de um jeito, né? Isso me faz lembrar Jesus falando lá em João, quando ele está dizendo que ele ia destruir o templo, que o templo demorou 46 anos para ficar, mas ele ia reconstruir o templo em 3 dias. E agora Paulo está dizendo, não é esse templo, mas é a morada. Agora vocês têm dentro de vocês o próprio Deus habitando em vocês. E agora imagine para a cabeça do gentio, ele olhar para Paulo e dizer assim, meu Deus do céu, isso é uma coisa maravilhosa, é uma coisa formidável, assim, sabe? A pessoa poder compreender que agora o próprio Deus habitava em suas vidas. Assim mesmo, o capítulo que começou descrevendo os gentios como diabólicos, depravados, rebeldes, desobedientes, termina com eles purificados, unidos, separados para Deus e por Deus, de toda a culpa, de toda a imundície, e unidos em Cristo Jesus, na criação e na formação da igreja. Gente, é formidável esse texto, de você poder ver assim o poder que Deus tem transformador de restaurar vidas e de unir povos, apesar das suas indiferenças. Espero que vocês possam crescer no estudo da palavra de Deus e que de alguma forma a gente possa ter cooperado. Tá joia? Até a próxima. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz.